Na verdade, a gente tem uma história da vaquejada de 27 anos de vaquejada, né? 2006 foi onde tudo começou. Agarrei, me peguei com a câmera e fui filmar a vaquejada. Entendia do esporte, ia para o que via era falar era na Maria da Luz, que a gente tá aqui em Campina, mas passei a ter a curiosidade, já trabalhava com filmagem e graças a Deus as coisas fluíram, deu certo. A família Freire foi o meu ponto de partida com eles, Pedro, Arthur. E a gente começou a filmar e o ano seguinte já foi filmando as grandes vaquejadas. O Marcelo Júnior também foi pioneiro dentro da filmagem. Mas aí começou com o Ivandro no começo do ano, Maria da Luz, fomos fazer o circuito alagoano de vaquejada, depois veio o circuito pernambucano. E depois veio a parceria com a Agripino e montamos som ambiente. E depois veio o site, né? O ponto de partida foi o site em 2004. Quem nasceu primeiro, o site ou o site, campeonato? O site nasceu em 2004, o nome fabiofilmagem.com.br. Fiquei muito conhecido durante quase 10 anos trabalhando com filmagem. Então veio esse apelido, que era a época do apelido de Isaías CD. Cada pessoa tinha sua peculiaridade no apelido. Então vi que o site não estava fluindo como eu queria, em termos de divulgação do site. Começou também os leilões, e dentro dos leilões eu chamava um nome e tal, o pessoal não divulgava, e via, mas mesmo assim foi a primeira revista eletrônica, que foi o fabiofilmagem.com. Isso aí, graças a Deus, a gente teve essa visão de abrir esse site. Então eu tive uma conversa com um amigo Helmi, é um cara gente boa demais aqui de Campina, junto com, aí de Helmi, ele não teve o princípio de ir para cima, de fazer o site, executar o site. Então tive uma parceria com o Felipe Monteiro. Então foi onde a gente, em 2005, lançou o portal vaquejada.com.br, que o Helmi disse, a vaquejada tem uma porteira de abertura, né? O portal não mais é do que uma abertura diante da saída do brete, do boi, né? Então aí veio o portal vaquejada em 2005. E junto com esse portal, quando chega final do ano, eu converso informal com o Rodrigo Loureiro, e junto com o Celcinho, Arthur Lira, e a gente veio e disse, rapaz, vamos ter esse teu site, ranqueia. A gente sabe quem é que vai ser o melhor do Brasil esse ano, sabe? Aí foi onde saiu o ranking em 2005, do prêmio Melhores do Ano. A gente fez o evento lá em Pilar, e foi onde Alex ou foi Neco, parece que foi Neco Menezes, foi o primeiro campeão do Portal Vaquejada em 2005. Que aí veio até uma polêmica, que fulano é melhor do que outro, tal. Todo mundo dizia que era melhor ou imaginava. A vaquejada se transformou e você de opiniões. A partir de 2005 ela saiu de opiniões e saiu para número. Sempre saía com os melhores cavalos, os destaques e tal, mas eu senti que existia uma certa polêmica, que pesquisa é polêmico, né? Você tem o seu que você gosta, tem aquele que você não gosta. E daí veio a história do ranking. Aí em 2008 eu lanço o ranking. Quando você ranqueava geral, não tinha, a gente já ranqueava geral, as vaquejadas que a gente acompanhava, mas aí a gente ranqueava uma vaquejada que tinha uma quantidade de pontos, uma quantidade de valor agregado, de premiação, né? A referência era a premiação. A premiação para a gente ranquear as vaquejadas. E com isso veio o ranking do cavalo, 2008, 2009. Aí chega 2010, foi onde, no evento 2009, eu senti a necessidade de ter um campeonato. Você lembra o primeiro cavalo que foi campeão? O cavalo, o primeiro campeão foi a América Winner, a América de Babá. Foi uma égua destacada, uma égua bem. E o cavalo campeão dos campeões foi o cavalo foi de Clóvis Paiva. Quem correu nele foi Neném Paiva. Esqueci agora o nome do cavalo, mas foi um bom cavalo. Foi lá em Pilar, uma grande disputa. Então, no primeiro ano o campeonato engatinhou. Comecei muito, pessoal falando que não ia dar certo, mas eu apostei. Minhas fichas, tive boas opiniões. Conversei com o Fabiano Falcão, ele me deu uma força grande. Conversei com vários criadores, que eu não vou citar aqui, mas Fabiano é uma das pessoas que sempre me aconselhou eu apostar
e botar o cavalo para ter... O vaqueiro era sempre o nome, mas passou a ter o valor o cavalo e o vaqueiro. Então em 2005, 2010 começou a primeira... E também veio o diferencial, que foi uma limitação de etapas. A gente passou a ter a quantidade de etapas por ano. De primeiro o ranking vinha de janeiro a dezembro, mas com um número de 30, 40 vaquejadas era ranqueada dessa forma. A partir de 2010 a gente só era campeão, só se torna campeão do portal a quantidade, nas vaquejadas que o portal faz a etapa. A gente passou a ver as parcerias com os parques, já vinham da filmagem, né? Já vinham alguns parques que a gente já trabalhava, presta serviço. E fomos aos poucos, chegou ao campeonato ter 26 etapas no ano, ou foi 28. No começo tudo é difícil, o apoio foi pouco, assim, o patrocínio também, eu ainda tenho até hoje assim, essa certa carência, né? Essa certa carência, mas com certeza a gente foi administrando o campeonato, vendo pontuação, vendo uma melhor forma para se pontuar, vendo a melhor forma para a gente buscar o campeão e ter menos racha, né? Sair o grande campeão das etapas. Então, para isso, hoje, você tem que fazer 50 pontos, você tem que ser campeão. Você faz 20, segundo. Do segundo ao quinto, 15. E do sexto ao resto das vagas, 10 pontos. Então, você tem um racha, como teve semana passada, todo mundo ficou com 15 pontos. Então, esses pontos que você deixa de ser campeão, podem representar muito um campeonato. Como houve campeonatos aí de 5 pontos, o cara deixou de ser campeão. Tanto vaqueiro como cavalo. Então o campeonato hoje eu estou regrando ele a cada ano. Graças a Deus sou abordado por muitos parques para fazer etapas, muitos parques querendo fazer grandes vaquejadas, mas sempre querendo fazer uma etapa do portal. Mas a tendência é a gente diminuir, ficar aí entre 18 e no máximo 20 etapas, que dá uma média de 2 por mês. Em regiões diferentes, a gente faz hoje em 5 estados. Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia. Já cheguei a fazer Sergipe também, mas assim, a ideia é ficar nesses estados aí. Rio Grande do Norte também a gente já fez, deixou de fazer. Porque hoje, para fazer parte do campeonato, então, o parque tem que ter aí uma premiação no mínimo de 150 mil para frente. São muito poucos. Gira por ano uma premiação aí de 6 milhões, entre 5 e 6 milhões de premiação agregada. Então assim, a gente hoje tem um volume de senha de quase 25 mil senhas por ano, 25 mil inscrições por ano. Tem parques aí fazendo vaquejada de 500 mil, esse ano a gente tem 2 grandes parques fazendo 2 vaquejadas de 500 mil. Fernando Lucena e o Rufina Boba, próxima semana. Então assim, são vaquejadas que eles estão investindo, o esporte cresce e o campeonato está aí também ajudando o esporte crescer. É uma satisfação e agradecer muito a Deus por eu estar proporcionando uma nova história a cada ano, né? A gente vê na satisfação dos patrões, dos chefes de equipe, aqueles caras que estão almejando ser campeão. Então você viu cavalos aí que chegou do nada e fez história, cavalo que já tinha sua história dentro de um campeonato da BQM, dentro de um campeonato do próprio campeonato, outros campeonatos que tem aí também tem sua história, mas quando chega no portal a gente tem esse valor agregado ao campeonato. A força, você vê vaqueiros derrubando um boi, como hoje vê mulheres também. A gente saiu, a minha raiz é lá em Gado Bravo, eu fiquei em Gado Bravo até meus 10 anos de idade, minha infância, né? No caso, cheguei em Campina Grande com 10 anos. E como você fala, Gado Bravo tem uma raiz mesmo de gado, né? É uma cidade leiteira, tem gado de leite, tem queijo de manteiga, queijo de coalho. A região lá é muito forte nisso aí. E eu, quando comecei na vaquejada, eu tive, como falei no começo, tive o apoio da Maria da Luz, do parque, da família em si. E busquei montar no cavalo, busquei bater esteira, mas assim, eu depois fiz conta, e vaquejada é um esporte que não é barato, é um esporte que, graças a Deus, que gira uma condição financeira. Os adeptos à vaquejada tem que ter, não pode pensar só em vaquejada, quem pensa só em vaquejada é os vaqueiros, os grandes profissionais.
Aí eu disse, eu tinha que filmar, tinha que botar fita na televisão durante a vaquejada e segunda, terça e quarta era fazer as fitas, né? Na época VHS, então se eu fosse praticar o esporte ou treinar, eu tanto ia perder meu tempo, como eu ia gastar o dinheiro que eu ia ganhar. Aí foi a conta que eu fiz. Eu disse, se eu entrar no esporte para competir, não vai dar certo. Então, fiquei, tem meu filho hoje, Matheus, que gosta de cavalo, gosta do esporte, e se ele querer se dedicar, treinar ou montar no cavalo e querer derrubar um boi, com certeza eu vou dar apoio. Hoje a internet, né, veio para revolucionar tudo. O portal realmente, a gente só filmava, a gente só botava um som na pista, né? A gente só era aquilo ali. Depois veio a senha antecipada. 2010 também a gente lançou a revista. Quando lancei o campeonato, foi o primeiro ponto de partida que eu quis também. Uma coisa que a gente, você não tocou no assunto, ou ia tocar, mas eu entrei aqui porque eu digo, eu vou fazer o evento e vou registrar o evento. Sim. Vou botar ele no papel, que hoje em dia, infelizmente, não estão dando valor ao papel, mas assim, hoje a coisa está muito rápida, né? As informações, muito eletrônico. E aí foi onde eu disse, não, vamos fazer a revista Vaqueirama. Aí chamei 3 grandes parceiros, que foram o Aloísio, Arnaldo e a Silvana, junto com você, Genivaldo Lima. E a gente assim proporcionou ao leitor, ao adepto, durante 10 anos de revista Vaqueirama, acho uma satisfação. Quando saía a revista, muita gente esperava pela revista. Então foi muito prazeroso fazer a revista Vaqueirama, principalmente com os meus parceiros, e que em 2020 a gente deixou de fazer. Há uma lacuna, mas eu acredito que esse final de ano já é uma notícia aí em primeira mão, quem está assistindo, a gente fazer um anuário, fazer uma situação da revista para cobrir o evento Melhores do Ano, e vamos tentar fazer isso aí, pelo menos para galera que está em casa ver, né? Já que hoje assiste, mas vê e tem aquele documentado. A vaquejada, ela tem uma força da natureza dela, né? Do nordestino. A vaquejada tem me deixa muito. Essa pandemia veio e foi uma facada, como diz a história, foi muito ruim. Ninguém tem noção do que foi ruim essa pandemia para a vaquejada. Mas ela sobreviveu, passou um ano parada e voltou, começou as lives, aos poucos, se adequando. Hoje a gente tem a BVAC, que também dá um suporte muito bom na vaquejada em termos de legalizar e regulamentar o esporte. E a gente aposta que ela se profissionalize cada vez mais, e que a vaquejada ela busque seu lugar ao sol, né? Seu lugar ao sol, porque a vaquejada ela é muito forte, mas tem que estar unido, tem que ter humildade dentro dela, porque os proprietários de parques tentar trazer regulamentos que beneficiem o esporte, que beneficiem o vaqueiro, e que a gente hoje temos os protetores de animais aí que estão em cima, as defesas, mas a gente estamos hoje se adequando a tudo, para que a vaquejada se fortaleça e cresça a cada ano que passe. Esse é o intuito. O Portal Vaquejada está aqui para apoiar isso aí e dar força e ajudar da maneira que puder.